Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Para mim, realmente é um privilégio, por mais uma vez, estar aqui falando para os irmãos. Eu digo privilégio porque nós, servos de Deus, né, nós nos sentimos felizes, alegres e privilegiados por poder falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus e testemunhar da palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, ela traz ensinamentos preciosos para nossas vidas e é importante nós, os servos de Deus, compartilharmos as coisas que Deus tem feito por nós. O estudo do meu falar hoje vai ser sobre oração. E essa semana nós tivemos uma experiência incrível. Nós tivemos uma corrente de oração. Foi criado um painel de oração pela igreja e nós pudemos participar de 24 horas direto, ininterruptas de oração. Meus irmãos, estejam certos, isso agrada muito o coração de Deus. Deus se sente feliz realmente quando os filhos dele o buscam em oração, porque a oração é uma conversa direta com Deus. E Deus, desde a criação do mundo, ele se sentia feliz em conversar com o homem. Na criação, Deus toda tarde, ele ia no jardim, dialogar, conversar com Adão. E quando nós conversamos com Deus através da oração, alegra o coração de Deus. E sejam certos, meus irmãos, a oração realmente pode muito em seus efeitos. Eu vi uma frase escrita que dizia o seguinte: a maior tragédia da vida não é uma oração não respondida, não é uma oração sem resposta. A maior tragédia da vida é uma oração que não foi feita. Devemos orar, meus irmãos. Devemos sempre buscar a presença de Deus em nossas vidas. Orar, meus irmãos, é uma prática tão necessária às nossas vidas que Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente. Pelo fato de Jesus Cristo ter se tornado homem, ele foi submetido às mesmas pressões e sentimentos que nós temos também. Por isso, ele se dedicava a uma vida constante de oração, buscando a presença do Pai e buscando orientações do Pai. Meus irmãos, nós vimos registrado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, várias passagens onde cita Jesus Cristo como o mestre da oração. Jesus Cristo é o mestre dos mestres. Ele ensinou várias coisas, nos deu vários ensinamentos e uma delas foi a oração. Jesus Cristo, ele deixou registrado na Bíblia a oração universal, conhecida por vários povos, em vários idiomas, daqueles que são seguidores do cristianismo, que é a oração do Pai Nosso. Mas, além da oração do Pai Nosso, o que ele fez? Ele deu também exemplo e testemunho de uma vida de oração. O mestre da oração, que é Jesus Cristo, exercitava esse importantíssimo dom, falando com o nosso Pai Celestial através das orações. Em Mateus 14, 23, nós vimos lá registrado uma passagem muito interessante. Jesus Cristo estava ao pé do monte ali, ensinando as pessoas, ensinando os discípulos, e ele estava realizando milagres, curas, libertações, e ele fez ali a multiplicação dos pães. E havia uma grande multidão ali. E, certa hora da noite, Jesus Cristo, ele sentiu necessidade de ficar sozinho. Não para descansar, não para dormir, mas ele sentiu necessidade de ficar sozinho para buscar a presença do Pai. E o texto diz então que ele se despediu da multidão e subiu ao monte sozinho. Então levou um discípulo com ele para ter um momento de comunhão íntima com o Pai. Meus irmãos, a oração a sós é muito importante. Nós devemos sempre fazer esse exemplo também. Nós temos a vida corrida, a vida diária, muitas coisas para fazer, mas devemos separar um tempo para termos um momento a sós com Deus, para buscarmos a presença do Pai, para orarmos a Ele e conversarmos com Deus. Mostrar para Ele, falar para Ele das nossas ansiedades, nossas dúvidas.
E seja certo, meus irmãos, que Ele realmente está atento para nos ouvir e nos atender. Em Mateus também 26:42, um outro exemplo que nós vimos de Jesus Cristo, foi quando Jesus Cristo, buscando a presença do Pai em uma longa jornada de oração. Jesus Cristo estava se preparando para começar o Calvário, pois apesar dele saber que este era o propósito do Pai, ele também sentia o peso do momento que passaria a viver. Então Jesus Cristo ali, ele fez uma longa jornada de oração. As orações de Jesus Cristo, né, não eram pequenas, não eram orações como formalidades. Né? Muitas pessoas que são incrédulas acham que as pessoas oram por formalidade, né? por ritual. E não, a oração é uma conversa íntima com Deus. Mas Jesus Cristo, quando ele orava, não era para cumprimento de rituais, mas sim uma busca incessante da companhia e resposta do Pai Celestial. Por isso Jesus Cristo era capaz de orar por uma tarde inteira e até mesmo por uma noite inteira. Nessa semana nós tivemos esse privilégio de termos uma jornada de oração de 24 horas. Foi dividida entre vários irmãos. E Jesus Cristo, ele fazia isso sozinho. Ele ficava uma noite inteira, uma tarde inteira em oração, porque ele sabia que a oração era o fortalecimento espiritual para a vida dele. Apesar de Deus ser Deus, na qualidade de um homem, ele precisava buscar a presença do Pai para se fortalecer. Portanto, meus irmãos, orar é uma prática tão necessária à nossa vida, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou a orar através do seu próprio exemplo de fé e oração. Nós podemos concluir, então, que se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava orar, nós, seres humanos, sujeitos às fraquezas e dificuldades da vida, precisamos muito mais ainda nos dedicar a uma vida intensa de oração ao nosso Pai Celestial. Eu gostaria de deixar com os irmãos um versículo para a nossa meditação. Está em Mateus capítulo 21, o versículo 21 e o versículo 22. O verso 21 diz: E Jesus respondeu: Eu asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderão dizer a este monte: Levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. Meus irmãos, oração com fé, oração sem dúvida. Eu lembro de uma historinha, muito rapidamente, em que o pai de família estava com toda a sua família reunida e por vários dias não chovia. E eles precisavam de chuva para molhar a lavoura, para irrigar a lavoura. E eles oraram antes de ir para a igreja. Vamos orar, e oraram todos ali. E quando acabou a oração, eles já estavam, o horário pedindo chuva. E quando eles saíram para ir para a igreja, a criancinha lá, pequenininha, correu lá dentro e pegou o guarda-chuva. Não estava chovendo. O pai falou assim: Meu filho, por que você pegou o guarda-chuva? Não está chovendo? Eu falei assim: Não está chovendo, mas vai chover. Meu irmão, isso é fé. Nós temos que pedir, acreditar e confiar que Deus vai ouvir nossas orações. E no versículo 22 tem a confirmação disso. Diz o seguinte: E tudo que pedires em oração, se crerem, receberão. Meus irmãos, confiemos na palavra de Deus, confiemos em Deus e continuemos uma vida de oração. Que Deus possa, assim, nos abençoar, que possamos ter realmente uma vida de oração e testemunho. Oremos. Amado Deus e eterno Pai Celestial, muito obrigado, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós sentimos que o Senhor tem nos protegido, tem nos amparado, tem nos sustentado e, sobretudo, Pai, tem nos livrado do mal. Queremos pedir, Pai, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos protegendo e nos abençoando com o teu santo e bendito poder. Nos dê, Pai, sempre a oportunidade de podermos meditar na tua palavra e de falarmos contigo através das orações. Obrigado, Pai, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos confiados no teu amor e na tua graça. No nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.